Olá, este Prosa Mansa de hoje é com um amigo de muito tempo e de bons tempos. Dos tempos de Alexandrino Garcia, de Luiz Alberto Garcia e também do inesquecível e marcante Mário Grossi. E também sua irmã trabalhou comigo muito tempo. Conosco, Marcelo Mazzini. Marcelo, me apresenta quem é o Marcelo, para quem não te conhece, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui participando dessa rodada, desse papo. É um prazer imenso, porque acho que a coisa mais importante é a gente conversar com quem a gente gosta, né? Com quem a gente teve intimidade, a gente se conhece há tanto tempo, né, Celso? E, bom, quem que é o Marcelo? O Marcelo é um cara... É interessante isso, é um cara que formou engenharia elétrica e um dia resolveu ir para a Telecom por oportunidade e depois, dali para frente, foi outra história. Eu acabei nunca mais sendo engenheiro na minha vida, viu Celso? Eu fui para liderança muito cedo, gestão muito cedo. E depois disso, a jornada foi muito interessante. É um cara casado, tem 2 filhos. Uma moça que é arquiteta, mora em Uberlândia, tem 2 netinhos maravilhosos, que são o xodó da casa. Por sinal, vale lembrar que são os 2 netos mais bonitos do mundo, não tem outros netos mais bonitos que aqueles. Uma avaliação isenta. Uma avaliação totalmente isenta, olhar bem direto do Marcelo, exclusivo. E meu filho mora em Eindhoven, na Holanda. Ele é desenvolvimento de software, trabalha numa empresa chamada ASML, super legal. E o Marcelo, ao longo da carreira, foi líder, trabalhou no Grupo Algar 25 anos. Pois é, eu queria que você contasse assim, você é engenheiro formado, né? Formado em engenharia. Mas você foi para a área comercial. Fui para a área comercial. Logo no começo eu fui para a área comercial. Eu acabei... O que aconteceu? Eu acho que tem a ver com DNA, viu, Celso? Quando a gente começa a carreira da gente, a gente vem pelo estímulo de uma geração, inclusive, né? E na minha época, que não é muito antiga, né? Apesar da idade que eu tenho, ainda me considero um garotão, no sentido de energia, de olhar futuro, de inovação, etc. Mas a vida é feita assim. Eu acho que a gente começa a nossa jornada e a jornada que se apresenta sempre acaba levando você para um lugar de maior empatia para esse lugar. E eu comecei a ver logo no começo, apesar de ter os primeiros 2, 3 anos eu ter sido técnico, trabalhado na área mais operacional, técnica, eu comecei a ver que eu tinha uma facilidade enorme de me relacionar com as pessoas. Eu tinha facilidade de gerar conexões. E essa geração de conexões me levou quase que, eu não diria automático, mas acabou me levando para essa questão das relações externas, né, dentro da empresa. E eu acabei sendo o cara de conexões externas da empresa. Então, tudo aquilo que na época a gente criou dentro do grupo, a minha ação acabou sendo as conexões fora da empresa. Então, com as diretorias das teles estatais, que naquela época, quando a gente começou, era tudo estatal, as relações internacionais, tudo era feitas nessa relação por mim. E foi muito bacana, porque depois que você entra para a área de liderança, você não volta mais para o técnico, no sentido da ação técnica em si, que é fundamental. E a partir daí foi a vida inteira nessa área de desenvolvimento. É interessante assim a sua carreira, do que eu conheço, essas mudanças permanentes, né? Um engenheiro que virou uma pessoa da área comercial, e depois você foi trabalhar com Oscar Motomura. Fui trabalhar com Oscar Motomura. E foi muito bacana, porque essa transformação foi, bom, primeiro radical, né? Eu era um cara de mercado, de front office, vamos dizer assim, né? E um dia eu acabei por uma questão estratégica deixando o grupo, acho que tudo tem o seu ciclo, né? E o meu ciclo tinha encerrado, a decisão até foi minha de ter saído naquela época, foi necessário e foi muito importante. E foi muito bacana porque eu fui lá fazer um curso na MANA, eu já conheci a MANA há mais de 10 anos, né? Eu fiz tudo aquilo a relação que o grupo tinha com a MANA. E um dia eu estava na MANA fazendo um curso já na minha fase 2 da carreira, ou 3, sei lá, 4. Eu brinco que eu já estou, acho que na 6ª ou 7ª etapa tá no da começo. minha... Estou no começo, não vai terminar nunca.
E numa conversa com ele, eu estava contando para ele o que eu queria e falei para ele assim, olha cara, eu preciso trabalhar com conhecimento, eu queria me mergulhar mais nisso. Queria conversar com você, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, você volta aqui. Oscar, por que não ir, né? Eu já era um cara de Uberlândia, mais presente em tudo, viajava pra caramba no mundo inteiro. E fui para lá. E foi o maior presente que eu dei para mim, na verdade. Foi uma revolução, né? Porque eu saí daquele mundo onde... E eu nunca vou esquecer, eu acho que esse é um exemplo muito claro, com 2 ou 3 meses de Amana, ele me chama e fala para mim assim, Marcelo, eu acho que a gente não vai dar certo. Bom, Oscar, por que você acha? Você está na velocidade lá de fora, você está muito rápido pelo que eu preciso aqui. Está na hora de você buscar serenidade para que a gente trabalhe aqui no ritmo nosso e não no seu. E aquilo foi também outra grande chamada, estilo assim, o mundo era muito mais do que aquele que eu estava acostumado na velocidade que eu vinha, né? Mercado, faturamento, receita, ganho efetivo, bottom line o tempo inteiro. E a gente teve um professor maravilhoso que chamava-se Mário Grossi, que até hoje, toda vez que eu posso escrever nos meus artigos, eu escrevo Mário, porque o Mário foi um grande professor. E aquele, quem paga, né? Jimmy, quem paga, né? Era um negócio muito legal, né? Então foram relações muito bacanas. E a partir da Amana eu me apaixonei, que eu já sabia que tinha esse DNA por gente. Eu acho que eu já fazia isso a vida inteira, eu fiz isso a vida inteira, mas eu não entendia muito bem o próximo passo. Eu brinco muito, né? O cosmos conspira muito a meu favor, né? E eu acho que o grande aprendizado nessa jornada, Celso, foi que eu descobri que não dava certo por um único motivo. Eu atrapalhava. Então, a partir dali, eu comecei a perceber que se o cosmos conspirava a meu favor e não dava certo, então eu atrapalhava. E no dia que eu descobri que eu atrapalhava, o mundo mudou radicalmente. Eu parei de atrapalhar, né? Parei de colocar obstáculo, pedra no meio do caminho, né? Conforme disse o nosso amigo lá. E não colocar pedras quer dizer não duvidar de si mesmo, não colocar obstáculos sem necessidade, não criar barreiras por falta de comunicação, por falta de uma negociação ou por fugir dos desafios que existiam. Ou mesmo não se importa, não, isso não vai dar certo, então eu não vou me importar. Não, tudo importa. Então, como é que foi encarar o tudo importa, né? Como é que a gente... Eu acho que foi isso que me levou, a partir dali, para fazer coisas incríveis, como sair... A Amana foram 5 anos como diretor, depois eu fui para uma empresa genial chamada Axialent. Na Amana eu pegava helicóptero para enxergar o jogo. Nessa outra empresa que é a Axialent eu mergulhei no indivíduo. Depois eu fui para Franklin Covey, um trabalho genial em liderança. E nos últimos 8 para 9 anos eu tenho me dedicado à minha empresa, cujo foco é desenvolver as organizações no sentido das lideranças para ajudar esses caras a obter performance através de mudança de comportamento. Mas a vida foi muito legal, viu? Tem coisas incríveis, tem histórias malucas, viu? Malucas. Marcelo, mas eu queria que você me falasse, e o desafio de trabalhar com altas lideranças numa cidade igual Uberlândia, em que ela rotula muitas pessoas e não a competência dela? Isso é uma grande verdade, né? Eu acho que a resposta principal é que eu raramente tenho cliente, né? Eu foco nas grandes... O grande objetivo meu é trabalhar a alta liderança no sentido de dar a ela, de liberar nela o real potencial que elas têm, no sentido de obter a melhor performance que elas possam obter. E aí tem a ver com o desafio pessoal, né? O desafio de estar aberto ao novo, aberto a escutar que as suas certezas, as delas, nem sempre dão certo. E escutar que as certezas nem sempre dão certo, que foi aquilo que me trouxe até aqui, nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso. E o fato de não estar dispostas a fazer isso é que leva as organizações a não ter a evolução que as grandes organizações têm, né? Os grandes caras que construíram coisas incríveis construíram. E não é só, eu fico imaginando, né, o quanto esse comentário que você fez inicialmente é importante para o Uberlândia. Eu sempre tive uma vontade enorme de desenvolver projetos de Uberlândia. Até o dia que eu descobri que não era o meu momento.
eu resolvi fazer a minha jornada fora de Uberlândia. Hoje eu já tive clientes, grandes clientes como Unicred, Unimed, hoje a gente tem um trabalho genial, mas os fora de Uberlândia é o meu principal mercado, nas grandes corporações. Marcelo, agora, numa análise sua, né, eu fico pensando assim, mais ligado à área. Quando eu vejo um Assis Guimarães, quando eu vejo um Flávio Arcioli, quando eu vejo um Elvio Lima, artistas que fazem sucesso, que são extraordinários, mas a cidade não os reverencia. E eu faço sempre uma analogia com Goiânia. Eu vou em Goiânia e vejo os ídolos de lá, merecidamente, sendo reconhecidos. E por que será que Uberlândia valoriza o de fora e, de certa forma, não digo que despreza, mas relega o daqui? É mania de imitação? Eu não sei, eu acho que eu não gostaria de fazer uma análise pensando em algo A ou B, né? Eu acho que tem muito a ver com a tradição da pujança da cidade, né? Que foi uma cidade que cresceu e chegou num nível incrível. Na Uberlândia é uma cidade excepcional, né? Eu morei 20 anos em São Paulo e mudei para cá de volta porque Uberlândia não precisava eu estar em outro lugar, eu podia estar aqui para estar no Brasil inteiro. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas olham para si mesmas e se acham como se bastam por elas mesmas. E com isso, o que elas querem, na maioria das vezes? Percepção minha. É mais importante trazer alguém de fora para complementar ou para eu me sentir bem do que valorizar quem está em casa. Ou senão eu prefiro ouvir a verdade do outro do que de quem me conhece. Mais ou menos. Eu acho que é uma boa, eu acho que também é uma bela reflexão. Mas quem é casado sabe disso, né? Como que é você falar algumas coisas. Isso. Mas eu ainda, viu, Celso, o que mais me marca são as certezas, né, que as pessoas têm, principalmente as pessoas tradicionais, né? E certeza quer dizer, poxa, eu já cheguei até aqui sozinho, ou eu sou bom pra caramba. Quem é que pode por aqui me dar algum auxílio? Não, eu quero o cara de fora para fazer isso. Então, isso talvez seja uma marca que a gente vai ter que mexer em Uberlândia. E Uberlândia precisa sair desse paradigma de que quem vem de fora faz melhor do que está aqui. Eu fiz a minha carreira todinha no mundo. E hoje é mais fácil e eu me sinto muito melhor visitando empresas fora daqui do que aqui. Marcelo, a gente tem que ir chegando ao fim, mas ainda depois quero continuar conversando com você, mas eu quero que você fale um pouquinho dos seus planos específicos para Uberlândia. Essa é uma ótima pergunta. Eu adoro isso. Eu realmente adoro a minha cidade. Sou uberlandense, né? Nasci aqui, fui criado aqui. Então, acho que o grande objetivo meu para o futuro de Uberlândia é me envolver mais na sociedade uberlandense, mais junto às organizações de Uberlândia. Quero estar mais presente. E isso é um desafio pessoal, inclusive, porque eu tenho relações no Brasil inteiro e eu acho que no Brasil eu tenho mais conexões do que Uberlândia, por incrível que pareça, o que é um absurdo. Eu conheço gente pra caramba de Uberlândia. Talvez faltou foco, eu acho que um pouco disso é responsabilidade minha, não tenho dúvida. Eu acho que faltou um pouco da minha participação maior, um pouco da minha dedicação. Então eu acho que eu tenho que superar esse, vamos dizer, esse erro que eu cometi, se é que eu posso falar erro, e voltar a minha atenção mais para o Uberlândia. Eu acho que eu tenho muito a contribuir e preciso fazer isso acontecer. E eu conto com pessoas, né, especiais como esse momento para a gente poder fazer essas coisas acontecerem. E nós vamos estar aqui para cobrar isso. Até a próxima.